aqui é ministrada a palavra de Deus e eu orando ao Senhor, o Senhor me levou lá em Esther. Quem conhece o livro de Esther? Glória a Deus, muitas mulheres. Nós vamos ministrar e nós vamos se alimentar, nos alimentar e nós vamos ser cheias essa noite através da vida dessa mulher que tem muito para nos ensinar. Amém? Texto base 4:6, lá do livro de Esther. Vamos dar uma rápida lida nesse texto. Depois nós vamos destrinchar um pouquinho esse texto, mas quero começar lendo esse versículo. Vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Em todo o livro de Esther, é o texto que mais me impacta. E agora nós vamos falar um pouquinho, que aqui a gente não prega só o versículo, a gente não prega só o texto, a gente tem que pregar o contexto, né? Você encontra essa história no livro de Esther, e muitas mulheres aqui já conhecem. Uma mulher judia chamada Hadassa, que obteve posteriormente o nome de Esther por uma questão histórica e política. Pois ao ser uma mulher judia exilada na Pérsia, mudar o nome foi necessário para esconder a sua origem judia. Então podemos dizer que ela era Hadassa no coração e Esther na missão. Amém? Então vamos discorrer um pouquinho sobre o livro de Esther, para que a gente consiga entender a mensagem que nós estamos querendo passar essa noite. O livro de Esther relata que na Pérsia tinha um rei. E esse rei se chamava Assuero. E esse rei tinha uma esposa chamada Vasti. E um certo dia, a Vasti, sendo a rainha, ela desobedeceu o rei Assuero de uma forma terrível. Então Assuero não perdoou o que a Vasti fez e tirou a coroa dessa mulher. E logo o rei abriu um edital em todas as províncias do seu reino para encontrar uma moça formosa para substituir a posição de Vasti. Logo, nesse contexto, também vamos falar que naquela época existia um homem chamado Mordecai. Quem era Mordecai? Tio de Esther. Vamos chegar em Esther. E ele levou Esther para também participar daquele momento. Quem sabe a Esther era uma mulher formosa, uma mulher bem cuidada, temente a Deus. Quem sabe ela não entra, né, nesse contexto de ser escolhida para, quem sabe, até ser rainha da Pérsia. Eu nunca aprendi a pregar com tablet. Acho chique aquelas pregadoras que usam tablet. Eu tenho que escrever. Agora eu já estou digitando, porque antigamente eu era no punho. Vamos continuar. E logo Mordecai pegou a Esther. A Esther era órfã de pai e de mãe, e Mordecai era o tio e pai de criação da Esther. E Esther foi. Imagina a movimentação, todas as províncias, quantas mulheres ali sonhando em ter aquela coroa em sua cabeça. Só que Esther tinha algo diferente. Logo, no decorrer, nós vamos entender. Em suma, Esther foi escolhida no meio daquelas mulheres todas e recebeu a coroa de rainha no lugar de Vasti. Só que Mordecai direcionou Esther a não dizer que ela era judia,
Ou seja, a Pérsia não era amigos dos judeus. E Esther não falou nada, guardou o segredo e foi. Diante de toda essa história, estamos nos perguntando o que tem a ver com o tema florescer, né? Vamos colher, vamos realmente plantar no secreto para depois colher o permanente amor de Deus. Tem tudo a ver. Nós vamos ficar firmes e prestando atenção na história. E logo, amados, que aconteceu tudo isso, que a Esther foi escolhida para estar ali no rei, para estar ali no reinado, pegou a coroa, foi uma mulher realmente que chamou a atenção do rei Assuero. Logo aconteceu uma situação muito, muito delicada. O rei Assuero, ele tinha um principal, o nome dele era Amá. E esse homem, que era, depois do rei, era ele que comandava toda aquela, vamos dizer, aquele reinado, ele conspirou contra os judeus, porque ele não gostava de Mordecai, que era o tio da Esther que ficava na porta lá do palácio. Porque Mordecai não se curvava diante dele. E olha o que esse homem, amadas, olha o que esse homem fez, vamos dizer assim, olha o que esse homem pensou, olha o que esse homem realmente levou para frente em exterminar todos os judeus daquele reinado. Mas a gente pode pensar, mas a rainha Esther não é judia? A rainha Esther era judia. E agora, o que vai acontecer com a rainha? Mas ninguém sabia que ela era judia. E logo começou essa movimentação no meio, né, lá do reinado, as províncias receberam decretos, e aí o Amá falou com Assuero, e Assuero aceitou, disse, tudo bem, vamos exterminar os judeus, sem ele saber que a rainha que tanto o coração dele amou era uma mulher judia. Amá não se atentou apenas contra Mordecai. Houve toda uma armação por trás diabólica. E começamos a olhar agora pela questão espiritual. Vamos começar a subir a nossa conversa. Não era apenas um homem que não gostava de um outro homem que estava na porta do palácio porque ele não se curvava para ele não reconhecia ao senhorio, não. Era um plano diabólico mesmo, para exterminar todo o povo judeu. O rei aprovou o plano, assinou um decreto permitindo a destruição de todos os judeus. E agora? Esther, aonde Esther está? O que Esther está fazendo? Por que Esther está ali? Mordecai, tio de Esther, mandou um recado para ela. Mandou um mensageiro falar a ela tudo o que estava acontecendo, porque ela não sabia, ela vivia no palácio, ela não sabia o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Mordecai ficou em amargura. Ele, quando soube, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de panos de saco e de cinza. Clamou pela cidade com grande amargura. Na cultura judaica, rasgar as vestes e se vestir de panos de saco em um momento de angústia representava luto, humilhação, simbolizava também arrependimento e um pedido urgente da intervenção de Deus. Aí a gente começa a entrar na história. Nós, mulheres. Às vezes a gente tá com essas vestes. Às vezes a gente tá com essas vestes. Estamos com as vestes rasgadas. E aí nos vestimos de panos de saco e nos cobrimos com cinza. Porque estamos ali, no nosso quarto, ou aonde Deus nos coloca, no nosso secreto, pedindo algo para Deus. E Deus sabe, amadas, o coração de vocês. Ele sabe.
Ele sabe o meu coração, Ele sabe o que tu tem pedido para Deus. Ele sabe o que tu tem conversado, mesmo que você não esteja vendo resposta. Ele sabe das tuas lágrimas. Ele sabe o que tu tem buscado. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe das minhas lutas. E às vezes nós ficamos tão desesperadas, correndo de um lado para o outro, tentando resolver, tentando passar, como diz lá em São Luís do Maranhão, que é a minha terra, passar a carroça na frente dos burros. Conhece? Iago é do Piauí. E aí nós ficamos tão cansadas, é marido, é filho, é trabalho, é tanta coisa, e a gente quer, e a gente se cobra, e a gente busca, e a gente chora, e a gente ri. Depois dos 40, vem uma perimenopausa que eu tô brigando com ela, mas ela já perdeu, em nome de Jesus. E é os hormônios, é tanta coisa. E nós estamos com essas vestes espiritualmente. Nós estamos dizendo, Senhor, traz uma intervenção. Eu não aguento mais. Tem horas que nós nem oramos. Eu tiro por mim e só choro. Só choro. E essa noite nós vamos entender que é no secreto que nós vamos conseguir alcançar frutos sadios, frutos fortes, saudáveis. É lá no nosso mais, vamos dizer assim, mais íntimo de nós mesmos. O Senhor sabe, o Senhor te conhece. E logo, o que aconteceu? Esther recebeu a mensagem. Lá no capítulo 4:14, olha como ela recebeu a mensagem que o tio dela tinha enviado a ela. Esther, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramentos não surgirão de outra parte para os judeus. Botou Esther na parede. De repente, a Esther se viu ali, tendo que salvar o quê? Um povo. Um povo. Mas você e sua família e seu pai certamente morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E tudo na nossa vida, a palavra do Senhor ela é tão perfeita que tudo vai de encontro àquilo que nós buscamos. E muitas das vezes nós ficamos questionando a Deus o porquê que nós passamos por certas coisas nas nossas vidas. Nós temos duas escolhas, ou nós nos deixamos ser abatidas, ou nós nos posicionamos, entendemos quem nós somos, mulheres escolhidas, mulheres que têm o Espírito Santo de Deus, mulher que tem uma arma que nada pode combater, chamada oração, ou a gente murmura. O que é que a gente tem buscado? Todas nós aqui, se eu fosse abrir para cada uma de vocês, mulheres, vocês iam ter uma história para contar, um testemunho para compartilhar. Eu tenho certeza que a Diana sabe o porquê que ela passou por duas lutas tão grandes. E eu posso dizer, conhecendo a mulher que ela venceu porque ela lutou. Ela não murmurou. Eu falava com ela, eu vou chorar. E ela sempre glorificando o nome de Jesus. E Diana, para mim, várias vezes foi um exemplo. Que às vezes a gente murmura por tão pouco, a gente quer desistir, a gente fica indignada, a gente fica cansada. A gente não quer mais fazer as coisas do Senhor porque não tem mais tempo. A gente não prioriza. Não prioriza Deus, não prioriza a palavra, não prioriza ouvir a voz do Espírito Santo.
E quando vem as lutas, a gente quer que o Senhor faça a obra do dia para a noite, ainda exige dele. Senhor, eu estou jejuando há 10 dias. É verdade. A gente tem um senso de urgência quando é para nós. Mas imagina o senso de urgência para Deus, para as nossas vidas. E nós sempre deixamos as coisas de Deus para segundo plano. E nós vamos entender a atitude dessa mulher. Imagina, uma mulher órfã de pai e de mãe, uma mulher que era criada pelo tio, de repente lá o reinado que ela morava, da cidade, da província que ela fazia parte, o rei abriu um edital atrás de uma rainha, aí o tio levou ela lá para se candidatar, no meio de, não posso imaginar quantas mulheres ela foi escolhida, e depois de um tempo ela recebeu um recado: ou você salva o seu povo, ou todos nós pereceremos. O que vocês acham que Esther fez? Ela murmurou? Ela se escondeu? Não, ela tomou uma atitude. E lá no verso 16, que nós começamos, é o verso que começa a atitude dessa mulher. O que ela disse? Vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Ou seja, foi atrás de ajuda, me cobrem de oração. Às vezes a gente passa por lutas, a gente não quer compartilhar. A gente não quer pedir uma oração. Amadas, eu sei que a gente não pode estar falando da nossa vida para qualquer pessoa, mas Deus coloca a pessoa nas nossas vidas. E nós precisamos sim um do outro. A cobertura espiritual, eu e meu marido estamos aqui como pastores dessa igreja, mas os nossos pastores estão lá. São nossos pastores em São Luís do Maranhão nos cobrindo espiritualmente. Tudo que acontece a gente passa para eles, pedindo conselho, pedindo direcionamento. Nós temos uma liderança pastoral, que é o pastor Reinaldo e a pastora Silvia. E nós precisamos entender. Em vez dela ficar falando, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim. Não. Ela foi atrás daqueles que somavam com ela. Diz: jejuem por mim. Está começando uma batalha na minha vida e eu preciso disso. Antes dela entrar, rompendo tudo, ela se preparou primeiro por trás. Às vezes nós queremos ir, nós queremos fazer, nós queremos tomar decisões. Mas existe um mundo chamado reino espiritual. E nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e as potestades. E nós precisamos de pessoas orando por nós. Por isso que quando alguém chega para mim e diz: pastor, estamos orando, eu fico com meu coração grato. Eu digo: é através da tua oração que eu não caio. É através da tua cobertura que eu não caio. É importante estarmos orando uma pela outra. Às vezes, Deus coloca amigas chatas em Deus, de dizer: vai para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, amiga, não dá o braço a torcer, não entrega de bandeja esse teu problema para Satanás. E às vezes a gente faz o quê? Quando vem aquela amiga, a gente corre e diz que eu não estou em casa. Lá vem a crente chata. Glorifica pelo nome dessa irmã que Deus colocou na tua vida. É boca de Deus. E que cada uma de nós saiamos com esse compromisso de atrair mulheres para a presença do Senhor, porque não tem outro caminho. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta. Você vai receber muitos convites. Muitas verdades, mas só uma verdade. Ele. Somente há uma verdade. Jesus. E vamos aqui ver o que Esther fez. Depois do jejum, Esther se vestiu com suas melhores roupas e se posicionou no pátio anterior, em frente à residência do rei. Gente, mesmo ela sendo rainha, ela não tinha acesso ao rei.
Ela não tinha acesso ao rei. Só poderia ter acesso ao rei se o rei assim o permitisse, estendendo o seu cedro de ouro. Era o cedro, quando ele estendia, era algo que dizia: você pode vir em minha presença. E ela, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar ao rei? E ela fez isso, jejuou, se preparou espiritualmente primeiro, e logo ela foi o quê? Ela se vestiu. E ela foi ali naquele lugar, e logo o rei olhou para ela. Ela alcançou o favor do rei. E aí, quando o rei olhou para aquela mulher, a gente pode dizer assim, era bonita, formosa, mas amadas, a mulher de Cristo não vive. A nossa base não é isso aqui. Não é um rostinho bonito. Não é isso. É o que tem dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É uma mulher que ora. Uma mulher que ora, o diabo não resiste. Uma mulher que se posiciona. Uma mulher que entende que o Senhor nos deu o espírito de quê? De ousadia. Uma mulher que avança na certeza que não é minha inteligência, não é o meu diploma, não é a minha beleza que vai chamar atenção, mas é aquele que está em mim, por mim. São todas as coisas. A nossa vida não é baseada do que falam lá fora. Eu tenho uma filha e eu ministro muito isso nela. Tudo bem, filha, cuidar-se é importante, mas não é tudo. Você tem que começar o que vai valer a pena. Estudo vale a pena. Você ter uma vida profissional realizada vale a pena. Tudo vale a pena. Mas a sua base é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quando o rei Assuero olhou para Esther, não foi um encantamento por fora, não. Não foi aquele encantamento externo. Eu tenho certeza que aquele homem olhou para aquela mulher e viu algo diferente. E era o Espírito Santo. Aquela mulher já estava coberta de oração. Aquela mulher já tinha recebido o sinal de dizer: vai, minha filha, eu estou contigo. E então ela imediatamente convidou o rei para um banquete. Ela foi esperta. Sabedoria da mulher, né? Que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E ela convidou o rei para um banquete e não convidou só o rei, não. Ela convidou Amã, que foi justamente o principal do rei que queria exterminar os judeus. E nesse momento ela falou ao rei o que Amã planejou contra o povo. Então ela foi muito rápida. Primeiramente ela se preparou espiritualmente, logo ela teve essa oportunidade com o rei, foi ali, fez um banquete, convidou o rei, convidou Amã para estar com ela, e logo ali ela falou para o rei. Ela teve essa oportunidade. Amados, isso tudo é coincidência? É uma história que possamos sair daqui para dizer assim: por que eu estou preocupada? Por que eu estou preocupada se meu visto ainda não foi aprovado? Por que eu estou preocupada se eu não conseguir alcançar ainda na Austrália o que eu quero? Por que eu estou preocupada? Gente, Deus abriu porta numa situação quase impossível. Mas nessa noite a gente tem que sair daqui que não foi só Deus abrindo portas, claro, mas o Senhor também nos dá uma responsabilidade. Nós precisamos estarmos atentas à voz do Espírito Santo de Deus, o que nós temos feito, como nós temos nos posicionado, de que nós temos nos alimentado, o que realmente tem direcionado a nossa vida. Às vezes a gente quer pular de 2 em 2 degraus, não adianta, as coisas com Deus não funcionam dessa forma. Não funciona. A palavra de Deus é repleta de informações que diz: o Senhor está à porta e bate. Se eu abrir. O Senhor, Ele não vai empurrar a porta da tua casa para entrar. Nós temos responsabilidade
quer quase nada, porque ele já fez tudo. De dizer sim, Senhor, eu quero. Me transforma, me muda. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. E começar a nos abrir, começar a nos permitir a ter esse contato com ele. O rei ouviu a petição da rainha Esté e Amã foi enforcado na forca que ele tinha mandado fazer a Mordecai. Agora eu vou falar para vocês sobre essa forca. Eu passei por causa do horário, mas eu vou explicar para vocês. Olha o que Deus faz. Mordecai, quando implicou, Amã, quando implicou com Mordecai lá no começo, ele, junto com a esposa, chegou em casa, conversando ali, e aí falaram de fazer uma forca para enforcar Mordecai, que é o tio de Esté. E logo o plano caiu torto por terra. Não deu certo. Podem ler esse livro, eu não tenho como destrinchar muito, porque ainda tem coisas para a gente falar, mas é uma história muito interessante. E quando isso tudo aconteceu, só sei que a forca que ele mandou fazer, o Amã, para enforcar Mordecai, ele mesmo foi enforcado. Deus é perito em mudar circunstâncias. Deus é perito em mudar aquilo que para nós é impossível. Ele é o Deus do impossível. Deus pode todas as coisas. Nós hoje começamos o nosso culto com uma ministração maravilhosa, com o testemunho da nossa irmã, um testemunho lindo. E o Senhor ministrando em nossos corações nessa noite. Não temas, não tenha nada que eu não possa resolver por ti, mas você tem que aprender a esperar no Senhor. Deus reverteu a história. O que era para ser pranto foi o quê? Foi uma celebração de alegria. Porque o povo não foi extinto, podemos se dizer assim, porque Esté falou com o rei realmente aprovou, disse assim, não, Esté, não vamos, não foi assim, né, gente? Não foi essa, como eu estou falando, eu só estou dando uma pincelada rapidamente. Não vamos acabar, exterminar com o povo judeu, porque o rei, ele foi o quê? Ele ouviu a voz de Esté. Mas, gente, tudo isso, podemos dizer, o que Esté foi fazer no palácio desde o começo? Será que era só um rostinho, um corpinho bonito que o rei olhou e disse assim, eu quero ela como rainha? Não. Havia um propósito. E Deus permitiu que Esté pudesse viver isso porque ele conhecia o coração dessa mulher. E podendo-se dizer o quê? Que tudo que aconteceu na vida de Esté, tudo, desde o começo, foi uma mulher que entendeu o quê? Ela precisava plantar no secreto. Ela plantou com jejum, com oração, com lágrimas, podendo-se dizer assim, com medo. Ela sentiu medo. A Bíblia não fala isso, que ela sentiu medo, mas eu acredito que ela sentiu medo. Ela entendeu o propósito de Deus. Ela buscou a Deus antes de agir. Antes de qualquer coisa que Esté fez, ela fez o quê? Ela jejuou. Ela orou. Então, vamos sair essa noite aqui entendendo que é hora de desacelerar, amadas. Feche seus olhos. É hora de desacelerar. Calma teu coração, vai dar certo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, querendo tirar tua paz. Nós, mulheres, nós precisamos entender que nós estamos recebendo um chamado. Porque Deus está atrás de mulheres que formam um grande exército. Que nessa noite você possa se ver como um soldado de Deus, marchando. Independente das barreiras que você está passando, independente daquilo que tem tentado te paralisar, você precisa aquebrantar o teu coração ao Senhor. Você precisa entender que mesmo que tudo que aconteceu na vida de Esté, ali, vamos dizer assim, aquele momento tão difícil. Imagina quando ela recebeu aquela mensagem dizendo assim,
Esther, se tu não salvar o teu povo, todos nós pereceremos. Então nós precisamos entender, e aqui eu queria que vocês continuassem com os olhos fechados. Eu vou falar rapidamente sobre o processo do plantio. E o processo do plantio nunca chega à colheita. Antes precisamos plantar e regar. E aqui eu vou discorrer para vocês rapidamente. Eu queria que você, nesse momento, colocasse na sua mente algo que está querendo tirar a tua paz, algo que está querendo te enfraquecer, algo que está querendo dizer que você não pode. E quando eu estiver falando sobre o processo do plantio, coloque esse problema, essa situação, como se fosse a sua semente. Primeiramente, tem a preparação do solo. Antes de plantar, precisamos tirar as pedras, as ervas daninhas, arar, adubar para a terra ficar fértil. Ou seja, o nosso coração precisa ser preparado, aquebrantado, limpo. Não adianta, amado, a gente querer colher se o nosso coração ainda está todo duro, cheio de pedra, de erva daninha. Nós precisamos, esse é o primeiro passo. O segundo passo é escolher a semente. O que você tem plantado na horta do Senhor? O que você tem plantado? É preciso escolher a semente certa. Esther, ela escolheu a semente certa. Saudável e de qualidade. Tudo começa com um tipo de semente que plantamos. Você tem plantado fé? Você tem plantado oração, obediência, santidade, amor, dedicação naquilo que o Senhor tem te confiado? Você tem plantado isso? Nós temos plantado isso. Depois vem um plantio. Depois, olha só, é o terceiro passo e a gente já quer colher. Porque a gente não fez nem o primeiro passo. A semente é colocada no solo e tem uma profundidade específica e coberta por terra. Ou seja, essa é a parte do secreto. O secreto é o lugar que se planta. E o que nós podemos plantar? Oração, intimidade, consagração, algo que ninguém vê, só você e Deus. A sua oração é só você e Deus. A intimidade é só você e Deus. A consagração é só você e Deus. Não adianta nos consagrarmos uma vez por semana. A consagração diante do Senhor é todos os dias da nossa vida. E depois ainda vem o quê? A fase do regar e cuidar. Depois do plantio, a semente precisa de água, luz, cuidado e proteção contra as pragas. Precisamos estar atentas. Precisamos estar alertas. Tudo isso, Esther passou por todo esse processo e ela conseguiu ser sábia. Ela conseguiu entender o processo e a fase de cada processo. É o processo de quê? De perseverança. Você tem perseverado, nós temos perseverado, eu tenho perseverado. O que é perseverar? É contínuo. É você realmente não parar, É todo dia, 24/7. Se você tem algo a orar e a conquistar, é 24/7. Quanto tempo? Não sei. Não sei. É o tempo do Senhor. E o tempo dele é o tempo que não falha. E nós precisamos entender que o tempo dele não é o nosso tempo. Para o Senhor, um ano, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O calendário dele é totalmente diferente do nosso. E é aí que nós falhamos. Porque nós não perseveramos. Nós questionamos. E tem mais um tempo antes da colheita, que também é bem difícil, o tempo da espera. A semente cresce no tempo certo, que não é imediato. O agricultor tem algo chamado paciência. Paciência. E a paciência, e nós falamos da paciência, antes falamos da perseverança.
Nós precisamos entender, amados. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Nós precisamos entender o tempo de Deus na nossa vida. E se nós não entendemos, não entenda, apenas viva. Apenas viva e seja obediente naquilo que o Senhor está te propondo, naquilo que o Senhor está te dando. E vocês pensam que já chegou o tempo da colheita? Chegou não. Aí vem o quê? Vem a brotação. A semente rompe, a terra começa a aparecer e os primeiros sinais chegam. É quando aquela folhinha começa a sair, né? Para nós vivermos isso, nós precisamos o quê? Passar por todas aquelas etapas. Deus começa a mostrar a resposta. Pequenas mudanças e portas se abrindo. E logo, não vem a colheita. Vem o crescimento e o amadurecimento. A planta se fortalece, cria raízes e desenvolve frutos, mas ainda não está no ponto de quê? De colher. E nós querendo orar e o quê? E no outro dia já receber. Deus faz isso também. Te ouvi, né? Alguns testemunhos que Deus opera. Mas esse processo, ele é necessário para o nosso crescimento, amados. Para o nosso crescimento espiritual. Não é do dia para a noite. Nós precisamos viver, sim, coisas boas e coisas ruins. O choro, a lágrima, as lágrimas, o sorriso, sabe? O clamor, a alegria, a tristeza, a decepção. Tudo isso faz parte da nossa vida. Para que a gente entenda o propósito de Deus. Tudo que vem fácil, vai fácil. A planta se fortalece, cria raízes e desenvolve frutos. Processos que parecem longos fazem parte. Mas esses processos longos, o que eles acontecem? Eles criam raízes, o que? Profundas. E é isso que nós precisamos com Deus. Às vezes nós olhamos assim, uma raiz ou até uma árvore, que rapidamente ela é demolida, rapidamente ela é arrancada. Mas tem árvores que as raízes dão trabalho para poder ser arrancada. As raízes, elas vão, sabe, se enraizando, elas vão crescendo, elas vão se fortalecendo. Não é fácil tirar aquela raiz daquela árvore, daquele local. E por que muitas das vezes a gente sai do lugar da bênção fácil, rápido? Porque nossas raízes ainda não estão enraizadas aonde tem que estar, que é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Eu sempre falo, gente, não tem vida, não tem oração se você não lê a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. É uma palavra temporal que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida, que nos leva a caminhos bons. Viver a vontade de Deus, como é que eu vou falar que eu sirvo um Deus? Se eu não conheço quem é esse Deus, porque quem revela a Deus é a palavra de Deus. Como você vai guerrear se você não consegue falar um versículo da palavra de Deus? Como que Jesus destruiu, como que Jesus parou, como que Jesus derrotou Satanás quando ele estava sendo o quê? Tentado? Com a palavra. E aí chegou o momento da colheita. Quase não termina, mas isso é a nossa vida, amadas. Quando o fruto está o quê? Maduro, às vezes a gente pede coisa para Deus que a gente não está preparadas para receber. Se Deus, às vezes a gente pede coisa para Deus, se Deus nos dá aquele negócio naquele momento, ou alguma coisa de não boa, podendo se dizer assim, vai acontecer na nossa vida, porque Deus sabe, conhece o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Então tudo é no tempo de Deus. Se você tem orado, se você tem plantado, se você tem regado com lágrimas, ou não sei o que você tem feito no seu secreto para Deus, no seu quarto, no seu carro, aonde Deus te colocar, descansa o teu coração. Mas ao mesmo tempo que
Seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Não banalize. Tudo que a gente está falando foi tudo que aquela mulher viveu. Ela viveu etapa por etapa. A colheita, quando o fruto está maduro, não pode ser antes, se não perde a qualidade, nem depois, se não estraga. O tempo de Deus é esse. E um dia eu vou ter o prazer de compartilhar o meu testemunho com vocês. A minha vida com meu esposo nem sempre foi um mar de rosas. Eu tive João 24, um ano, João tinha menos de um ano. Eu tive um princípio de separação. Eu vi minha casa de ponta cabeça. Nós não servíamos ao Senhor ainda. E aí eram brigas, via o meu filho pequeno e não sabia o que fazer, não conhecia Deus. Só que Deus levantou pessoas para me ajudar. Deus levantou mulheres para me ajudar. Se eu falar para vocês que eu fui para o Senhor por amor, eu não fui, eu fui por interesse. Deus sabe disso. Porque eu queria ver minha família restaurada. Só que o tempo para nós chegarmos hoje não foi algo do dia para a noite, demorou, passei todas essas fases. E depois de alguns anos, eu e meu marido estávamos sendo consagrados a pastores para cuidar de casais. Eu vi o meu marido se rendendo aos pés do Senhor, que muitas já sabem, né? Aqui eu sempre falo. Mas Guilherme não gostava de igreja, Guilherme não gostava de pastor, Guilherme não gostava de crente. Ele não gostava. Ele dizia, vai, mas não me convida. E eu posso dizer para vocês que eu vivi isso tudo na minha vida, essas fases. E hoje eu vejo meu marido um servo do Senhor, um pastor que prega a palavra, temente a Deus. Vejo os meus filhos servindo na casa do Senhor. E eu sempre falo para todas as mulheres, o Senhor bateu na porta da minha casa e nós abrimos a porta e falamos desesperadamente, entra, Senhor. Entra. Entra, porque senão a gente não vai conseguir. E o Senhor entrou e Ele mudou tudo. Foi fácil? Não. Foi difícil? Foi. Foi luta? Foi. Foi choro? Foi. Mas aqui nós estamos servindo ao Senhor e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E a gente não troca isso por nada nessa vida. Mas para nós vivermos isso, passamos... Não foi só no passado, não. A gente passa por esse processo o tempo todo. Mas não desista. Vamos ficar em pé. Não desista. Não desista. Faça como Esther. Não vá para a luta sozinha. Estamos aqui, quantas mulheres lindas e maravilhosas. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para orar por você. E eu sei também que você está aí para nos ajudar, para orar por nós. Não fique temerosa diante das situações que são quase impossíveis. Não temas. Eu estou contigo, ó bichinho de Jacó. Eu pego pela tua mão direita, estou contigo todos os dias até a consumação do século. Assim diz o Senhor ao seu povo. Que possamos despertar e nesse teu secreto aí que só tu sabe da tua luta. Só tu sabe o que tu tens conversado com Deus. O Senhor está te ouvindo, viu? Aleluia. O Senhor está te ouvindo. E nessa noite eu queria fazer algo rapidamente. O tempo já ruge, né? Mas vamos fazer um ato profético essa noite. Vamos sair daqui. Ninguém está aqui só por estar. Ninguém está aqui porque foi convidado. Foram até convidados, mas nem eu cheguei aqui porque com os meus próprios pés. Todos nós chegamos aqui porque Deus tem algo nessa noite para falar conosco. Que não saia daqui. Eu já recebi desde o louvor. Recebi o que Deus falou para mim essa noite. Vamos fazer um ato profético. Coloque a mão no seu coração. Quem quiser vir aqui para frente, vamos estar ministrando. Queria pedir a Eliane para estar me ajudando. A Diana, as meninas, vamos
Vamos nessa noite realmente sair daqui batendo o pé. Senhor, aquela velha Michele ficou para trás. Deus nos dá uma oportunidade todos os dias. E às vezes a gente pensa que já está preparada, né? Ai, eu sou crente. Ninguém me pega, ninguém me abate. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Estamos aqui essa noite, todas vocês, todas nós. Vamos, quem quiser vir aqui na frente, vamos estar orando, vamos fazer um ato profético. Vamos estar semeando algo essa noite, eu não sei o que, profeticamente. E toda noite, você vai orar. E quando você estiver orando, você vai estar regando o que você semeou aqui. Eu sei o que eu vou semear hoje para o Senhor. No meu secreto, quando eu orar, que eu jogar a semente, que a terra cobrir, que tiver aquela semente ali germinando, até brotar, eu sei, com Deus acima de tudo, o que vai fazer aquela semente brotar. Perseverança, lágrimas, jejum, consagração. Então vamos fazer esse ato profético essa noite. As lembrancinhas, Deus tocou também no nosso coração, dá a vocês também algo que representa esse plantio na vida de vocês. É tempo de plantar. Às vezes a gente pensa que é tempo de colher. Pode até ser tempo de colher. Mas essa noite Deus quer que a gente plante. E eu sei o que eu vou plantar essa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Se você quiser vir aqui na frente receber uma oração. Aqui é o altar do Senhor, a gente pode se ajoelhar, a gente é livre, a gente tem liberdade.